Donald Trump prepara uma bomba atômica para o Brasil contra o entorno de Lula e do STF. Mas calma, respira, você pode ficar tranquilo. Só quem precisa se preocupar com isso é quem colabora para o regime de abusos contra os direitos humanos, de censura em que nós vivemos. E em especial, quem tem que se preocupar é o governo Lula. Afinal de contas, Trump agora vai mirar além do STF no Palácio do Planalto. Bora aqui então direto para essa apuração que você vai ficar feliz da vida ouvindo isso aqui, mas também bastante preocupado. Afinal de contas, tem uma arma nova aí que ele diz que o Trump vai usar ou pode usar e que pode sim prejudicar o Brasil por gerações. Fica aqui comigo para você entender isso e descobrir qual que é. Em Brasília, a esplanada dos ministérios está com segurança reforçada. A medida foi tomada depois que apoiadores do ex-presidente convocaram uma carreata para protestar contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Você está vendo neste momento imagens ao vivo. Esses carros seguem em direção, na esplanada dos ministérios, em direção à Praça dos Três Poderes. A gente consegue ouvir, inclusive, as buzinas sendo tocadas nesse buzinaço organizado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro agora nessa situação que, segundo aliados de primeira ordem, o núcleo duro de Jair Bolsonaro, com quem eu converso neste momento aqui no celular, o presidente americano Donald Trump já foi avisado de que essa medida foi adotada contra o ex-presidente brasileiro e a expectativa deles é que nas próximas horas uma nova punição possa ser aplicada ao Alexandre de Moraes, ou seus familiares, ou até ao Supremo Tribunal Federal como quase um todo, outros ministros que ainda não foram atingidos. Então, certamente as próximas horas e os próximos dias serão tensos nesse relacionamento entre Alexandre de Moraes, Bolsonaro e Donald Trump. E o Departamento de Estado americano condenou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A nota chama o ministro Alexandre de Moraes de violador de direitos humanos, alvo de sanções dos Estados Unidos, e afirma que ele continua usando instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Acabamos de conversar com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Eu volto a conversar mais uma vez com o Lorival, porque vai se desenhando aquilo que você estava dizendo, Lorival. Como a partir de uma ação brasileira, vem uma contra-resposta americana. Sim, e o final da mensagem menciona outros que estejam ajudando, apoiando as ações do Alexandre de Moraes. Pode ter duas interpretações. O governo brasileiro, porque na visão do governo Trump, a responsabilização de todos aqueles que auxiliarem forem cúmplices da conduta sancionada. Mas como havia, dentro do plano existe essa ideia de sancionar também os outros ministros do STF que têm votado a favor da investigação do ex-presidente e das redes sociais, é possível que essa seja uma menção a aos outros ministros. Por outro lado, como foi uma decisão monocrática, esta de hoje, do Alexandre de Moraes, também poderia ser aquela outra ideia, aquele outro plano de retirar os vistos de integrantes do governo Lula. Também precisa estar no nosso radar que o presidente Trump vai fazer um movimento nessa semana na direção de punir os países que importam da Rússia, né? Então, hoje mesmo ele fez uma menção à Índia e o Brasil estaria dentro dessa possibilidade de tarifas, né, novas tarifas, por causa da importação de produtos da Rússia. O Trump deu até o final dessa semana para o Putin decretar um cessar-fogo. É curioso que essa é uma nota oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos, do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, mas usa bem a maneira com que Donald Trump escreve, né, ou fala. Deixem Bolsonaro falar, ponto de exclamação. Esse texto provavelmente foi escrito pelo Ricardo Pita, que é o conselheiro sênior do Marco Rubio para o Hemisfério Ocidental. Ele é venezuelano, em 2007 migrou para os Estados Unidos aos 14 anos de idade, e o apoio do Lula ao chavismo na Venezuela é algo que está no fígado do Ricardo Pita. É ele que cuida de Brasil e tem forte liderança, inclusive, sobre o que acontece na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Um juiz pode, sim, decretar uma prisão como essa. Mas, no caso de Bolsonaro, o ministro do Supremo jogou para o alto o que se chama em linguagem de direito prudência. E, aparentemente, explodiu o que se descrevia como conversas de bastidor em Brasília, envolvendo também figuras do Supremo, para baixar a temperatura.
O que aconteceu agora foi elevar a fervura sem que ninguém consiga, nesse momento, calcular até onde chega. Em Washington, há poucas dúvidas de que a domiciliar de hoje vá ser interpretada como resposta pessoal de Moraes à imposição contra ele da lei Magnitsky. Já tem até uma nota do Departamento de Estado condenando a prisão domiciliar como violação de direitos humanos. Possivelmente, o que está sendo colocado em marcha são novas sanções contra o STF e o próprio governo brasileiro. Aqui dentro, Moraes, na prática, afasta Bolsonaro do processo eleitoral. Abre o semestre no Congresso em ambiente de enorme tensão e hostilidade ao governo e ao judiciário. E coloca o que se possa chamar de amplo espectro de direita no Brasil diante de fracionamento acentuado. Bolsonaro desafiou, Moraes dobrou a aposta, Trump está com um enorme porrete na mão e falando grosso. Difícil acreditar que isso acabe bem. Principal conselheiro de Donald Trump na campanha eleitoral de 2024, Jason Miller publicou em suas redes sociais uma foto que retrata o ministro Alexandre de Moraes de algemas. Na imagem, um manifestante posa com uma máscara do magistrado e as mãos algemadas. De acordo com Jason Miller, a foto é um registro de manifestação em apoio ao impeachment do ministro do STF. Cenas de Fortaleza, escreveu o conselheiro do presidente dos Estados Unidos acima da imagem. Isso aí previsto. Nada diferente do imaginado. E a gente está em um momento ainda de movimentação no Brasil. Então, a vocês que estão em casa, eu digo o seguinte: nós tivemos tudo o que nós pedimos até agora. E agora é o quê? É o momento do quê? Esperem. É o momento de se fazer política. É o momento dos políticos fazerem política. É o tempo da população brasileira pressionar e da classe política agir. Bem, Marcelo, mas o que se aguarda muito a partir de agora é qual será a reação, se haverá reação do Trump, em primeiro lugar, em relação a essa prisão. Então, se haverá ou não, a gente sabe que a decisão dele de impor tarifas ao Brasil está ali, você citou agora, a questão da forma como o presidente Bolsonaro vem sendo tratado pela justiça brasileira. Na visão do Trump, não vem sendo bem tratado o Bolsonaro, que na prática o que ele fez, essas tarifas são sanções ao Brasil. Então, se isso estava ali, vamos aguardar agora, porque tem uma prisão domiciliar do Bolsonaro, se o Trump tomará alguma atitude, seja ela uma manifestação pelas redes sociais, condenando provavelmente a decisão da Suprema Corte brasileira, uma manifestação por voz mesmo, em alguma entrevista que ele venha a fazer condenando, e se ele vai adotar novas punições ao Brasil. A gente sabe das tarifas e daí especificamente ao ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, a questão da lei Magnitsky e a suspensão de vistos a outros ministros do Supremo. Então, ele vai incrementar a partir de agora. Então, a gente tem que aguardar. Eu acho que existe um risco bastante grande, viu, Marcelo, de incrementar essas punições ou sanções ao Brasil e a ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu queria também frisar uma coisa, né? O Bolsonaro, é verdade, puxou a corda, esticou a corda ao violar uma cautelar que tinha contra ele. Uma cautelar que proibia não apenas que ele usasse as redes sociais, como que ainda por cima fosse republicado por terceiros, desde que, é claro, com a anuência dele por terceiros nas redes sociais, que é o que aconteceu. E cabe a pergunta, né? Porque essa é uma dinâmica que a gente tem visto muito no Brasil. O Supremo, Alexandre de Moraes, impõe cautelares altamente questionáveis, como essa de proibir redes sociais. Como exatamente o crime de coação estava sendo cometido, ou de tentativa de coagir, né, o curso do processo, estava sendo cometido por Bolsonaro nas redes sociais. Não era ali que ele estava cometendo, se é que estava. Era na conspiração junto ao Trump, enfim, isso não era com os posts públicos dele. De que maneira proibir aquilo, de alguma maneira, impede a conduta criminosa? Não impedia absolutamente nada. Por isso é visto por toda parte da população mais à direita ou que apoia o Bolsonaro como, olha, mais uma restrição excessiva do Supremo ou abusiva que vem aí tirar direitos das pessoas sem a menor justificativa. A gente sabe que teve perfis suspensos das redes sociais por tempo indeterminado, coisa de meses e meses, sem sequer condenação. Era isso que estava acontecendo ali. O Bolsonaro se aproveita disso. Ele se aproveita politicamente de uma cautelar dessas, que tira o seu direito, porque redes sociais é liberdade de expressão nesse país. É o capital político e a chance que a pessoa tem de se expressar. Ele usa isso para fazer essa escalada política e da opinião pública. Agora a gente tem o Bolsonaro preso em casa, uma prisão domiciliar preventiva,
não por algum crime que ele tenha cometido, não porque ele foi condenado por nada, mas porque ele apenas mandou uma mensagem que foi publicada nas redes sociais. Que nós temos um ministro da Suprema Corte usando funcionários cedidos de São Paulo, no Tribunal de São Paulo, que estão inventando provas para prender senhorinhas e que um ex-presidente da República está encarcerado em casa porque o advogado do PCC está com medo de matar ele agora. Essa é a verdade. Como é que as pessoas vão trabalhar com naturalidade sabendo que o advogado do PCC, esse criminoso, que está usurpando a roupa de ministro da Suprema Corte, mas na verdade é um assassino, responsável pela morte do Clezão, está com medinho de matar Bolsonaro agora. Medo! Ele está com medo de matar Bolsonaro agora. Quer fazer aos poucos. Psicopata e covarde. Puta. É isso que ele é. Esse merda queria me prender. Não conseguiu. Queria destruir a minha família. Não conseguiu. Queria destruir a minha empresa. Não conseguiu. Enfia no cu teus desejos sobre a minha vida. Alexandre de Moraes. O teu problema é que o povo não tá sabendo do tamanho da sua covardia, seu merda. Que você quer ir matando o Bolsonaro aos poucos, porque assim a população não sente, porque você controla a Globo. Você controla a CNN. Você controla todos esses jornalistas que estão no Brasil com o rabo preso, felizes com o salário que recebem. Mas vai chegar a hora, Alexandre de Moraes, que o povo vai vir aqui, na timeline. Não é na Globo, para saber o que está acontecendo e quão merda você é. Porque todo mundo no Brasil tem medo de falar. Eu falei quando eu estava no Brasil. A minha foto mostrando o dedo do meio na frente do STF foi quando você invadiu a minha casa, seu merda. E aí você covardemente colocou a arma na minha cabeça e na cabeça da minha esposa. Eu queria muito que o Bolsonaro estivesse fora do Brasil pra mandar você pra puta que o pariu. Que é isso que você merece. Essa foto aí, ó, eu tirei no dia que o Alexandre de Moraes invadiu a minha casa. Mandou a Polícia Federal invadir minha casa. Pela primeira vez. E ele ainda foi uma segunda. Tá comprovado que ele é criminoso. Ninguém pode mais tratar Alexandre de Moraes como ministro da Suprema Corte. Ele é um criminoso. Eu canso de falar, Max. Puta que bota roupa de freira não vira convento. Em todas as negociações, seja com Kim Jong-un, com Xi Jinping, com Nicolás Maduro, com Vladimir Putin, até com o Ayatollah em Irã, acabamos de ver a guerra de 12 dias, né? Ninguém tem dobrado a aposta depois de ter conflito aberto. Como falava mais cedo, né? O Alexandre é uma pessoa realmente especial, está numa categoria especial e única. Eu não é meu lugar me pronunciar sobre o que o presidente Trump vai decidir fazer, mas eu esperaria nada menos que uma resposta muito robusta. Foi um dia de tumulto completo. Vocês viram hoje a apresentação, novos documentos expondo a existência de uma força-tarefa paralela e ilegal montada pelo STF, mais especificamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, para identificar e manter presos os manifestantes do 8 de janeiro. E esse grupo, que é pior da denúncia, agia via rede de WhatsApp sem base legal, utilizando postagens de redes sociais como critérios para determinar quem deveria ficar preso ou libertado. E o pior, isso aconteceu dentro da tal Assessoria de Combate à Desinformação no Tribunal Superior Eleitoral. E agora as denúncias vazam em profusão. Trabalho brilhante do Schellenberger, do Davi Agape e do Eli Vieira. A investigação revela que a equipe do ministro Moraes utilizou o banco de dados biométricos do TSE como GestBio, sem autorização legal, violando a Constituição. As decisões também foram tomadas sem o conhecimento da defesa e foram produzidas por agentes sem função investigativa formal, como assessores do ministro Alexandre de Moraes. E aí eu faço uma pergunta específica para o doutor Martim de Luca. Como é que o senhor recebeu essa denúncia hoje? Mais uma história escabrosa de atentado à democracia no Brasil. Obrigado por ter me convidado e poder participar. A notícia foi recebida com tristeza, mas sem surpresa nenhuma.
A Rumble vem tocando alarma desde fevereiro desse ano, de que o Alexandre de Moraes atua em sistemática, reiterada e deliberada violação das leis brasileiras, das leis americanas e dos tratados bilaterais internacionais. Então, essa notícia com provas confirmando que teve conduta indevida em como ele gerenciava o TCE e a unidade de combate à desinformação, né? A ironia do nome não fica confusa para ninguém. É tão irônico como eles se chamar protetor da democracia, né? Enfim, está ficando cada vez mais claro, mas não é surpresa nenhuma. É o que todos sabemos que está acontecendo, o que acontece todos os dias. E no caso da Rumble, ele não teve nenhum vacilo em violar a lei descaradamente. Quando foi desmentido pelo governo brasileiro, falando que não era a intenção, não só que dobrou a aposta, ele foi literalmente contra o executivo, o Ministério da Justiça de Itamaraty, do próprio país dele. E aí os coitados do executivo ficam tentando fazer acrobacia como se eles estivessem no circo, né? Para tentar justificar, engajar em alguma base legal as loucuras do Alexandre. É surreal que, assim, né? Autoridades brasileiras não têm como controlar a pessoa. E isso aqui é simplesmente uma de várias provas. Eu imagino que nos próximos meses as coisas que vão sair, porque, pelo que tá virando claro nas últimas 2, 3 semanas, é que acho que talvez assim os outros ministros ainda não se tocaram, não entenderam, estão com dificuldade de entender a magnitude do que está acontecendo. Mas o que ficou super claro é que muito do staff, né, pessoal do gabinete dele, entendeu claríssimo o que está acontecendo. E eu não duvido que nas próximas semanas vai ter mais revelações. Então, vai vir com muita tristeza, com muita confirmação, com surpresa nenhuma. Surpresa não vai ter. O que está todo mundo perguntando aqui no Brasil, essa legislação, ela vai atingir os aliados próximos do ministro Alexandre de Moraes? Ela vai atingir a família do ministro Alexandre de Moraes e até outros ministros do Supremo Tribunal Federal? Ela tem alcance para isso acontecer? Explica para a gente melhor essa situação, doutor De Luca. Acho que temos várias coisas misturadas nessa pergunta, né? Vamos por categorias. Em termos de amigos, sócios comerciais, família, não deveria atingir essas pessoas. Estou falando assim, padrão como funcionam as sanções econômicas dos Estados Unidos, tá? Aplicado ao perfil do Alexandre de Moraes, mas é como funciona no mundo inteiro. Então não é nada especial para ele. Normalmente você tem categoria que são sócios comerciais, amizades e família. Essa categoria não é atingida até o momento que essas pessoas se envolvem proativamente em ajudar a pessoa sancionada a evadir ou eludir as sanções econômicas. Então, vou ter um apartamento, sei lá, em Paris. Agora eu vou repassar esse apartamento para meu filho, porque tem um offshore, e aí meus filhos que vão aparecer como dono, tal. Bom, aí seu filho é como se falamos de lavagem de dinheiro, né? E seu filho está se envolvendo na atividade de ocupar patrimônio, de iludir e tal, e poderia ser atingido por uma sanção secundária. Se esse tipo de atividades acontecerem em territórios dos Estados Unidos ou em relação ao fluxo de dinheiro nos Estados Unidos ou com americanos, aí já passa de ser uma sanção a uma violação da lei que é conhecida como AIPA, IEEPA, International Emergency Economic Powers Act, a qual é a lei, o estatuto, né, que regula a evasão de sanções econômicas. Ali pode levar uma pena multimilionária ou até 20 anos de prisão. Pessoa que prescreve a lei AIPA se envolve
território americano, tentar evadir as sanções econômicas, né? Então, essa é uma categoria. Agora, se a família, amizades, sócios se afastam, não se envolvem nas relações econômicas do ministro, então aí não deveria ter um risco nenhum de sanções secundárias atingir eles, né? Para ser bem claro. A outra categoria, você falou aliados, outros ministros. Até hoje, Alexandre de Moraes está numa categoria azulzinho, né? Uma categoria única, porque talvez com os pequenos aliados, né, do gabinete dele e das forças de segurança que respondem aos mandados dele, mesmo quando sabem que conduta é ilegal, talvez ali pode ser que tenha um risco considerável para essas pessoas de atingir as sanções também por estar envolvidas no mesmo comportamento que está envolvido o ministro, né? Que são essas violações de direitos humanos. Outros ministros é outra conversa, porque ele só viraria ou expandiria a responsabilidade se eles estivessem envolvidos na mesma conduta, apoiando, expandindo, etc. E, de novo, não estamos falando do caso do Brasil, estamos falando de como funcionam as sanções econômicas. Então, se você faz alguma coisa de errado, né, e seja o que for, pela qual você acaba recebendo, sendo punido com sanções, e aí você traz outros dignatários públicos para fazer mais da mesma coisa ou expandir aquela conduta pela qual você foi punido, então todos aqueles que, com uma linha vermelha, que começam a se envolver na atividade que acabou de ser punida pelas sanções para uma pessoa, aí essas outras pessoas também podem ser alcançadas, né, atingidas pelas sanções, porque estão facilitando a mesma conduta que foi punida. Até hoje, pelo menos posso falar na perspectiva do que temos visto com o ministro Alexandre de Moraes encaminhando mandados sigilosos para os Estados Unidos, nas costas do governo americano, ou que a conduta que ele tem, né, tinha feito mesmo com violando as leis do Brasil com brasileiros, são condutas que aparentemente, além de talvez acompanhar ou não criticar ou não condenar, as outras autoridades têm jogado um papel, né, mínimo, secundário, limitado. Só que agora, desde que a sanção aconteceu no 9 de julho, não, desculpa, não no 9 de julho, 30 de julho, né, entramos numa nova esfera que aí aquelas autoridades que assistem ativamente a mesma conduta correm aquele risco de ser atingidas. E, de novo, isso é o jeito que funcionam as sanções econômicas dos Estados Unidos no mundo inteiro, não é só específico ao Alexandre ou específico ao Brasil. Muito bem. Doutor Martim de Luca, o Rodrigo Constantino tem uma pergunta para o senhor. Boa noite, doutor De Luca, é um prazer tê-lo aqui. Eu sei que o tempo do senhor é curto, então eu vou fazer uma pergunta bem objetiva. A estratégia de negociação do Trump, que está até no livro Art of the Deal, e o senhor, como advogado do grupo de mídia dele, conhece melhor, é uma estratégia agressiva, ele coloca muita pressão e depois está aberto a negociar, partindo da premissa de que do outro lado tem um agente racional, mesmo quando se trata de um ditador, como o Xi Jinping, ou por aí vai. A pergunta que eu lhe faço é, e quando ele esbarra em alguém que não pode ser classificado como racional? Alguém que está realmente descontrolado, fora de si, disposto a uma autodestruição desde que arraste todo mundo junto. Existe alguma adaptação para isso? Porque já veio a Magnitsky, encheu o brasileiro de esperança, e aí vem agora isso. É a premissa do próprio Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, né? Ele vai sempre dobrar a aposta, mas nós não parecemos estar lidando com alguém racional. Existe uma previsão para as estratégias do Trump quando do outro lado tem alguém assim? O presidente Trump lida com as personalidades mais conflitivas do mundo, mas vou te falar, em todas as negociações, seja com Kim Jong-un, com Xi Jinping, com Nicolás Maduro, com Vladimir Putin, até com o Ayatollah em Irã, acabamos de ver a guerra em 12 dias, né? Ninguém tem dobrado a aposta depois de ter conflito aberto. Como falava mais cedo, né? O Alexandre é uma pessoa realmente especial, está numa categoria especial e única,
eu não é meu lugar me pronunciar sobre o que o presidente Trump vai decidir fazer, mas eu esperaria nada menos que uma resposta muito robusta do presidente Trump. E estamos em território, eu acho também, não só para o Brasil, para o mundo, onde esse tipo de confrontação direta e desafio constante e agressividade constante não tem se manifestado muito. Eu não estou sabendo agora, nem me lembrando de nenhum caso específico onde isso tenha acontecido uma e outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Então, estamos em um território sem precedentes para o Alexandre, para o Brasil e para o mundo. José Sepúlveda, você também tinha me pedido uma pergunta para o Dr. Martim De Luca. Boa noite, doutor Martim De Luca. É um prazer tê-lo aqui. A minha pergunta é o seguinte: Alexandre de Moraes, a meu ver, não é apenas o personagem, mas ele representa um pensamento jurídico que é de transformar, por exemplo, a jurisdição da internet. Ele fala muito de uma espécie de controle global da internet, e por isso eu acho que ele insiste em emitir ordens ilegais para dentro dos Estados Unidos, como se ele tivesse uma espécie de jurisdição universal sobre a internet, porque não custaria ao ministro fazer as coisas pelos caminhos legais, mas ele parece que ele quer assumir uma doutrina sobre o controle da internet. E o senhor, outro dia, num escrito seu, o senhor falava de soberania digital. O senhor poderia explicar como isso é visto pelo senhor enquanto advogado do Trump Media e do Rumble? Olha, vou te falar também como ser humano, né? Como ser humano racional. Cada país tem suas regras. É pouco sério e seria engraçado se não fosse tão triste o presidente Lula falando tanto de soberania, né? O ministro Alexandre de Moraes falando tanto de soberania, quando pelo menos no caso do Rumble, quem encaminhou todos os mandados foi ele sozinho, né? Ninguém mandou ele encaminhar mandados dentro dos Estados Unidos para atingir cidadãos americanos, empresas americanas, pedir que quebre a lei dos Estados Unidos para cumprir com ele. Também a Rumble tem sido acusada de tudo, também de alinhar o timing com quando foi a denúncia do ex-presidente Bolsonaro. Quem digitava tudo isso era Alexandre. Alexandre escolhe quando vai ser a denúncia feita contra Bolsonaro. Alexandre escolhe quando ele vai encaminhar as ordens de censura sigilosas para a Rumble. Alexandre escolhe quais são os prazos que ele vai dar a Rumble para responder. Então, estamos numa situação que ele digita todos os tempos. Então, assim, o ataque à soberania digital dos Estados Unidos, estamos falando digital porque vai através do que está na internet, mas pedindo para empresas americanas tomar ações contra cidadãos americanos ou residentes americanos e ações que violam a lei americana para cumprir com os mandados ilegais dele, tem sido sistemática, deliberada e reiterada. Concordo, talvez ele um grado de doutrina. Seria muito interessante entender se o resto dos ministros brasileiros concordam com essa doutrina, se o executivo concorda, porque aí já estamos falando de outro patamar, né, de confrontação. Mas, por enquanto, parece ser ele. A gente não conheceu um caso de outro ministro ou de um outro juiz brasileiro ou delegado da Polícia Federal que tenha encaminhado ordens e mandados unilaterais às costas do governo dos Estados Unidos. Isso não tem acontecido no passado e não tem acontecido com o Alexandre de Moraes. Ele mesmo tem feito isso corretamente centos de vezes. Só que resolveu começar a fazer ilegalmente. Então, é difícil, assim, aceitar, mas soberania digital é um término que acaba se virando muito mais relevante e importante, porque existem pessoas, muito poucas, aliás,
no mundo como Alexandre de Moraes. Senão não estaríamos falando de soberania digital, porque quem pode ser tão ridículo de violar a lei e os tratados bilaterais tão descaradamente como ele faz? Ele nem se incomoda em explicar, né? Muito bem. Meu caro André Marcília, você também tem uma pergunta para o doutor Martim de Luca, por favor? Tudo bom, doutor? Boa noite. Prazer recebê-lo aqui. A minha questão é a seguinte: uma das saídas, vamos dizer, uma das que a gente tem encontrado resistência, o Moraes ainda tem encontrado uma espécie de abrigo, acolhimento de parte da mídia, ou até mesmo de parte da advocacia, por incrível que pareça. Eu chego a ter vergonha hoje de dizer-me advogado aqui no Brasil diante dos meus colegas, mas esse acolhimento vem de uma insistência dessas pessoas de que o Trump estaria apenas fazendo isso por conta do Bolsonaro, que seria amigo dele, então seria uma questão pessoal. E por isso a ideia é deslegitimar, portanto, as ações dos Estados Unidos, ou as medidas do Trump, dizendo que ele está usando o Estado para favorecer um amigo e pronto. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque a percepção que nós aqui que temos mais do que 2 neurônios, a nossa percepção é de que, obviamente, os Estados Unidos comentariam apenas por isso. E nós temos, obviamente, uma preocupação, me parece, dos Estados Unidos com a nossa perda de liberdades, de uma forma geral, liberdades políticas, liberdade de expressão e econômica, inclusive, que é decorrente de todas essas. Então, eu queria que o senhor desse um recado a essas pessoas da esquerda, de parte da advocacia, de parte da imprensa, de parte da política, que resumem todas essas ações a uma ajuda pessoal do Trump ao Bolsonaro. Vamos lá. Isso faz parte de uma conduta que tem sido consistente do governo de Lula, aliás, super irresponsável, de minimizar, tentar explicar, tentar defletir da crítica e não lidar como um adulto com o assunto, que é um juiz fora de controle. Então, por isso que estamos onde estamos hoje, né? Você não pode ter um juiz que viola tratados internacionais, que viola compromissos assumidos pelo governo federal do Brasil, que viola a lei brasileira, que viola a lei do exterior, e você não fala nada, e você só fala de soberania, temos que defender, se perde toda a credibilidade. Então vamos lá, questão de amigo pessoal. Qual seria a amizade do presidente Biden com Alexandre de Moraes? Ou com Bolsonaro, desculpa. Ou com Alan dos Santos? Foi o governo da administração Biden que recusou o pedido de extradição do Alexandre de Moraes porque os Estados Unidos não extraditam por crimes de opinião. Certo? Não, tá bom, então vamos esquecer dessa. Qual seria a amizade dos parlamentares da União Europeia que cada vez mais estão falando sobre impor sanções sobre o Alexandre? Eles são amigos do Bolsonaro também? Qual seria a amizade de todos os congressistas dos Estados Unidos, demócratas, republicanos, porque acaba nem sendo um assunto tão partidário, não é defesa de Bolsonaro necessariamente, é o que está acontecendo com Bolsonaro faz parte de uma censura, né? Então você tem censura bloqueando conteúdo, bloqueando contas, bloqueando redes sociais, plataformas como Rumble, e você tem também censura bloqueando, suprimindo escolhas eleitorais. Se você tem um candidato que tem 2%, você nem se incomoda em bloquear ele, de tornar ele inelegível, né? Então, isso é mais uma manifestação de censura. E por isso que acaba estando tão relevante, porque o assunto de censura, isso é por uma questão de amizade com o presidente Bolsonaro, ou isso é uma das bandeiras do presidente Trump desde faz tempo, desde que ele foi banido de todas as redes sociais, por isso que ele criou Truth Social, por isso que ele fez Trump Media,
porque a bandeira de lutar contra a censura foi a bandeira de Trump faz muito tempo, né? Porque foi um dos jeitos que tentaram cancelar ele. Outro jeito foi dar um tiro na cabeça dele. Assim como, né, vamos nos lembrar, Bolsonaro sofreu aquela terrível intento de homicídio, né, da facada. Quando o vice-presidente J.D. Vance, em fevereiro de 2025, deu aquela famosa palestra no Congresso de Segurança de Munique, falando sobre a censura e explicando que isso seria uma bandeira da administração Trump. Podem assistir uma palestra de 15 minutos dele, maravilhosa. Isso era porque o J.D. Vance é amigo do Bolsonaro, né? E quando você tem condenas do mundo inteiro sobre o que o Alexandre de Moraes está fazendo, seja Israel, seja Europa, seja Javier Milei na Argentina, ou diversos outros, isso seria exatamente porque são todos amigos dele. Quantas amizades, né? Nunca vi uma pessoa com um círculo de amizade tão grande. Então, assim, não é produtivo quando enfrentamos problemas muito, muito sérios, no qual está arriscando o bem-estar econômico do país. Não é produtivo continuar na terra da fantasia, das ilusões, seguir mentindo a nós mesmos. Senão que você tem que confrontar o problema. Olha, vocês têm um juiz que está se comportando assim, ele está violando a lei descaradamente. Vocês vão fazer o quê? Vão modificar toda a lei, desfazer todos os compromissos internacionais para se acoplar àquele juiz? Ou vocês vão tomar uma ação para segurar um funcionário público, que pode acontecer com qualquer país, né? Isso pode acontecer com qualquer, para parar de violar a lei e os compromissos desse governo. Esse é o jeito de lidar com o assunto, não pretender que não existe. Gente, isso aí é surreal, é inacreditável. O ministro Alexandre de Moraes, ele não sabe como parar, ele só sabe dobrar a aposta. Ele deve ser o pior jogador de pôquer do mundo. Ele não sabe a hora de desistir, a hora de largar a mão. Ele não sabe quando ele está se ferrando e que ele tem que parar, que existe um ponto em que você precisa largar a mão das suas injustiças, às quais você se prendeu ali, para fazer a coisa certa, para retroceder, dar um passo atrás, para deixar as coisas se acertarem. E eu vou mostrar para você agora qual foi o crime inacreditável que Bolsonaro cometeu para ele ser preso. E tenta ir adivinhando aí qual que é o crime nos comentários. Será que foi um crime aí de rachadinha? Será que foi corrupção? Descobriram que ele está envolvido com organizações criminosas do tráfico de drogas? Ele saqueou a Petrobras? Mensalão? INSS? O que você acha, hein? Bolsonaro, por acaso, mandou matar alguém? Matou alguém? O que, afinal, que fez para ser preso? Bora ler aqui, então, comigo a decisão do Moraes, porque é absolutamente inacreditável. Olha aí. Na decisão de 17 de julho de 2025, que foi aquela decisão anterior em que o Moraes determinou que fosse colocada a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, ele diz que nessa outra decisão anterior ficou consignado que as condutas praticadas por Jair Messias Bolsonaro para embaraçar a ação penal que tramita nessa Suprema Corte se alinharam ao modus operandi de seu filho, Eduardo Nantes Bolsonaro, inclusive com a instrumentalização das redes sociais a partir de diversas postagens coordenadas entre os investigados e seus apoiadores políticos, induzindo e instigando o chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face de autoridades brasileiras com flagrante atentado à soberania nacional, incorrendo na possível prática dos crimes previstos no artigo 344, coação no curso do processo, no artigo 2º da Lei 12.850, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa, e artigo 359 do Código Penal, atentado à soberania, sendo passíveis de medidas judiciais cautelares para fazer cessar a conduta criminosa e garantir a instrução criminal e a aplicação da lei criminal. Veja então, pessoal, que o Moraes ele começa aí essa decisão se apoiando na decisão anterior dele, aquela em que ele determinou o uso de tornozeleira eletrônica e impôs outras medidas cautelares sobre o Bolsonaro. Agora, isso aqui, gente, já é absurdo por vários motivos. Primeiro, a gente já viu várias vezes que denunciar ilegalidades, denunciar abusos lá no exterior, denunciar violações de direitos humanos não é crime. Isso é um direito, exercício regular de direito. E é isso que Eduardo Bolsonaro está efetivamente fazendo nos Estados Unidos. Segundo, isso aí é absurdo, porque Bolsonaro comentar nas redes sociais,
responder a carta de Trump, ele ir lá e fazer postagens falando o que ele quiser, isso não é crime, gente. Isso não é crime, não existe crime aí. Esse raciocínio de Moraes é simplesmente absurdo. E ele só existe porque Moraes criminaliza a liberdade de expressão e ele sabe que isso está errado. Ele é professor de constitucional, ele sabe que ele não está decidindo corretamente, não está decidindo de acordo com a Constituição, não está decidindo de acordo com a lei. Ele contradiz, como esposa, uma professora dele, ele contradiz ele mesmo. O Moraes dos livros, eu fiz aqui um vídeo sobre isso aqui no canal, o Moraes dos livros, o Moraes professor, o Moraes acadêmico, ele condena o Moraes ministro, o Moraes juiz. Ele sabe que está errado. Tanto quanto ele sabia que ele estava errado quando ele adotou medidas cautelares contra empresários bolsonaristas e depois, no final das contas, ele teve que arquivar o inquérito, porque não tinha crime ali. Mas para Moraes hoje é crucial inventar esses crimes para poder aplicar essas medidas cautelares e frear a ação dos bolsonaros nos Estados Unidos. E mais, para ele poder retalhar os bolsonaros depois de ele tomar uma Magnitsky na cabeça dele. Tudo que Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro fazem e falam está protegido pela liberdade de expressão. Não existe crime de atentado à soberania nacional. Quando saiu essa outra decisão do Moraes, fiz uma live aqui. Eu mostrei a lei na tela, eu li a lei com vocês, eu mostrei. Não existe atentado à soberania nacional por meio de posts, de comentários, de notas à imprensa, de vídeos, de lives. Isso não existe. O que existe é quando você vai lá e se une para ações bélicas contra o teu país. Mas o que eles estão fazendo não se enquadra na lei, não se enquadra nesse crime que o Moraes inventou e que ele nem descreve ali porque não ia encaixar o que eles estão fazendo na redação do crime. É pura e simples criminalização da liberdade de expressão. Moraes está usando a liberdade de expressão como se fosse criminosa. Ele está criminalizando o uso das redes sociais. E aí, ele diz que Bolsonaro usa as redes sociais para cometer crimes contra a soberania nacional e que ele tem que ser proibido de utilizar as redes. Mas isso é uma mentira de clareza solar. O próprio Moraes sabe que não faz sentido ele que está dizendo. O que ele está dizendo não faz sentido nem para ele. Proibir alguém de usar as redes sociais é censura prévia, pura e simples. Isso é ilegal, isso é inconstitucional. Você não está proibindo a pessoa ou cortando algo ilegal que ela disse. Não, você está proibindo ela de falar o que ela vai falar no futuro, sem saber o que ele vai falar. É que nem cortar a língua de alguém. Isso é o equivalente medieval a cortar a língua de alguém. Não existe essa previsão legal no nosso ordenamento jurídico, no nosso direito. Ou melhor, existe, só que existe o contrário. Existe a proibição da censura prévia. Na Constituição, no Pacto de São José da Costa Rica, na nossa Convenção Interamericana de Direitos Humanos, em tudo isso é proibido. Mas Moraes vai lá e faz. Ele não está nem aí. Ele corta a língua das pessoas, assim como ele cortou agora do Bolsonaro e pior, colocou o cara em prisão domiciliar, não podendo nem ser veiculada a imagem dele. Isso é surreal. Surreal. Aliás, não existe isso não só no nosso direito, mas não existe isso de você censurar o que a pessoa vai dizer no futuro em nenhum país democrático do mundo. Aí, com base nessa proibição, aí Moraes diz isso aqui que você vai ver na tela, com base nessa proibição da decisão anterior. Olha aí o que ele fala na tela. Ó. Bolsonaro reiterou as condutas ilícitas de maneira mais grave e assintosa. O que é conduta ilícita aqui que ele quer dizer? São as condutas de denunciar irregularidades, violações de direitos humanos lá no exterior. Só que o Bolsonaro nem está fazendo isso agora. Mas aí Moraes vai e fala que reiterou suas condutas ilícitas, que nem são ilícitas, e nem são reiteradas, porque não reiterou nada disso, mas o Moraes faz, essa é a narrativa dele. Ele fala que aconteceu, reiterou as condutas ilícitas de maneira mais grave e assintosa. E em flagrante desrespeito às medidas cautelares impostas por essa Suprema Corte, ele preparou um material pré-fabricado para posterior postagens em redes sociais de seus filhos e apoiadores políticos, mantendo as mensagens ilícitas pelas quais as medidas cautelares haviam sido impostas. Essa vedação foi expressamente prevista na decisão judicial. Tá bom, gente, qual foi esse material ilícito aí, então, que Bolsonaro teria pré-fabricado, hein? O que ele fez de errado? Qual foi o material, gente? Olha a loucura que eu vou te mostrar aí na tela. Agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente um material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça. Tanto que
o telefonema que o seu filho, Flávio Nantes Bolsonaro, foi publicado na plataforma Instagram. Ha! Que é isso? Sim, gente. Bolsonaro está sendo preso porque o seu filho, Flávio Bolsonaro, fez uma ligação filho e pai com ele durante as manifestações de ontem. E essa ligação foi postada nas redes sociais. Alguém gravou a ligação, ela foi postada nas redes sociais do Flávio. Esse é o motivo da prisão. Um post no Instagram de um terceiro, que não é o Jair Bolsonaro, um terceiro não investigado, filho do Bolsonaro. Bolsonaro está sendo preso por atos de outras pessoas e por aparecer em um vídeo em rede social. Isso é democracia onde? Onde que isso é democracia? Mas é pior. O próprio Moraes, na decisão, ele reitera que o Bolsonaro não estava proibido de fazer discursos, inclusive discursos públicos. Então, na pior das hipóteses, o que o Bolsonaro fez foi um discurso público em Copacabana usando o celular para isso. E isso não estava proibido. Aí o Flávio foi lá e postou que era um discurso simples, curto. O que o Bolsonaro disse? Basicamente, ele cumprimentou as pessoas e disse que é importante a gente defender as nossas liberdades, sem citar nada. Isso foi postado pelo Flávio, que depois até ficou com receio por causa da insegurança jurídica. Ele disse, olha, o Moraes saindo tão longe que é melhor eu apagar isso aqui. E apagou. E aí, porque eu não sabia como que isso podia ser interpretado pelo Alexandre de Moraes. Mas pior, Moraes usou isso que é o nada, para mandar prender Bolsonaro. Isso é surreal. E ainda o fato de que o Flávio apagou a postagem por uma cautela, por um receio, até injustificado, porque não tinha nada de errado ele postar, mas o fato do Flávio apagar, ele usou para dizer que estavam tentando esconder o ilícito, que é ridículo, porque a imprensa já tinha noticiado que o Flávio tinha postado isso. Então é ridículo dizer que ele tentava ocultar. Vocês vejam como é tudo fabricado, como é tudo inventado, como é tudo forçado. Isso é surreal. A que ponto nós chegamos? É crime agora falar no Brasil. E não para aí. Olha aqui o Moraes falando de novo sobre o Bolsonaro por conta de uma ligação com Nicolas durante as manifestações. Olha aí, ó. Na mesma data, 3/8/2025, o réu atendeu a ligação por chamada de vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira, oportunidade em que o parlamentar utilizou Jair Messias Bolsonaro para impulsionar mensagens proferidas na manifestação, na tentativa de coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça, e com amplo conhecimento das medidas cautelares impostas, tendo sido noticiado na CNN Brasil. Nicolas exibe Bolsonaro no celular e diz que a STF não está acima do Brasil. Nicolas está certo, o STF não está acima do Brasil. Gente, nesse caso, o Nicolas Ferreira, ele simplesmente mostrou Bolsonaro no celular. Não tinha nenhuma proibição disso, nada na decisão cautelar anterior. Então vejam, o que aconteceu? O Flávio Bolsonaro postou uma ligação, um terceiro postou uma ligação com o Jair Bolsonaro, em que Bolsonaro não incitou nada, basicamente cumprimentou os manifestantes, disse que era importante lutar pelas liberdades. E o Nicolas Ferreira mostrou a imagem do Bolsonaro, a imagem, sem ele falar nada. Podia ter pegado do Google Imagens, mostrou a imagem do Bolsonaro. Aí Alexandre de Moraes usa isso de pretexto. Pretexto, isso não é razão para prisão, isso é pretexto para mandar prender o Bolsonaro. Isso é surreal, é surreal. E ele diz ainda que, na linguagem que você viu aqui comigo, ele diz que houve uma pré-fabricação de material para uso em rede social. Como assim pré-fabricação? Como se o Bolsonaro soubesse? Qual é a prova disso? Não tem. Como se o Jair pai, o Bolsonaro pai, soubesse que o Flávio ia postar. Como se ele soubesse que o Nicolas ia usar de alguma forma específica a imagem do Bolsonaro. Qual é a prova disso, dessa pré-fabricação? Não tem. A decisão não traz nada. Ela presume e manda prender. Isso é pretexto, tá escancarado, tá para qualquer pessoa ver. Gente, é absurdo, é surreal. Nunca vi nada assim na minha vida como procurador. 18 anos como procurador, não vi nenhum abuso tão escancarado, nenhuma prisão tão frágil, tão castelo de cartas que você sopra, explode, destrói, cai tudo. Não fica pedra sobre pedra, nem pedra é sopro, é ar quente. Não faz sentido essa decisão. Vocês têm ideia do tamanho da ilegalidade que está sendo praticada com o maior líder da direita diante dos nossos olhos? Isso é absurdo, é surreal. Surreal. Não tinha proibição nenhuma de Bolsonaro aparecer no celular do Nicolas. Não tinha proibição nenhuma dele fazer discurso público. Nada.
Nada, zero. Agora, olha aqui comigo o surto total do Moraes. Olha aí a justificativa dele para a prisão. Olha aí comigo esse trecho da decisão. Conforme tenho afirmado reiteradamente, a justiça é cega, mas não é tola. Gente, é o contrário. A justiça não é cega, ela é parcial. Ela tá assim, ó, com o olho assim para a direita e com o outro olho fechado para a esquerda. O que a esquerda faz não acontece nada, o que a direita faz é super punido, é over punished. É absurdo. Mas a justiça é tola, sim. Ela acha que a gente vai cair nessa mentira. Ela acha que a gente vai cair nesses argumentos frágeis, nesses pretextos que está usando. Alexandre de Moraes, você tem que acordar para a realidade. Ninguém vai acreditar nessas bobeiras que você está colocando na decisão. Não se sustenta. Segue lendo comigo. A justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. Alexandre de Moraes, cai na real. Cai na real. Está oprimindo mais e mais a direita, achando que vai ficar impune pelo quê? Por exercer seu direito, antes, lá atrás, de buscar a responsabilização de quem viola direitos humanos no Brasil? E agora, o que ele fez de errado? Alexandre de Moraes está querendo dizer que ele está reiterando condutas criminosas? Que absurdo! Vamos parar para pensar. Se o Bolsonaro apoiar a manifestação é crime, então quem está lá na manifestação está praticando crime. E aí, vai ter inquérito contra todos os manifestantes de ontem? Vai ter inquérito contra o Nicolas? Vai ter inquérito agora contra o Flávio? Não tem. Vejam como não fecha a história. A história não casa, não fecha. É narrativa, é pretexto. A história é incoerente, ela não fecha, não faz sentido. Olha mais aí. Caps Lock, né? Letras garrafais. Como um adolescente berrando no nosso ouvido. Olha aí. A justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares, pela segunda vez, deve sofrer as consequências legais. E aí ele vai e ele prende Bolsonaro. E sabe o que mais? Ele não só prendeu Bolsonaro, mas ele colocou Bolsonaro em total isolamento. Bolsonaro não poderá receber visitas, a não ser dos advogados e de outras pessoas que sejam autorizados pelo STF. É muita democracia, gente. E é muita democracia, muito conveniente com silenciar Bolsonaro e com impedir que ele possa articular eleições de 2026. Dificultar que ele possa fazer articulação política, hein? É muita democracia. É democracia demais da conta. Isso aí não existe, gente. Isso aí simplesmente não existe. E sabe o que mais, gente? Veja isso aqui, ó. Os visitantes, eles ficaram proibidos de usar celulares. Ficaram proibidos de tirar fotos e gravar imagens. Desde quando você tirar uma foto, você gravar uma imagem, você usar celular é crime? Desde que Alexandre de Moraes assumiu as rédeas da democracia no Brasil. E Bolsonaro está proibido de utilizar o celular. Sim, gente, você não ouviu errado. Bolsonaro está proibido. Moraes proibiu Bolsonaro de usar o celular. Isso é democracia onde? Onde? Quer ver um vídeo? Não pode usar celular, liga aí na TV. Quer ver um vídeo do YouTube? Quer mandar uma mensagem? Quer escrever um texto para alguém? Não pode usar celular. Em resumo, Moraes prendeu o Bolsonaro por condutas de terceiros que não foram deles e que são lícitas e legítimas, tanto para os terceiros como para o próprio Bolsonaro, que sequer configuravam descumprimento da cautelar e nem configuram descumprimento da lei. Essa foi a razão, ou a não razão, ou não fundamento da prisão de Bolsonaro. Moraes tentou pintar ainda de uma ação coordenada para endossar ataques do povo ao STF. Mas espera aí. Se o povo, então, está praticando crimes, ataques ao STF, tinha que ter a responsabilização de todos os manifestantes. Tinha que ter a responsabilização do Flávio, do Nicolas, eu falei para vocês, mas não tem. Vejam como a história não fecha. Vejam como ela é capenga. Vejam a incoerência. Veja como é tudo ar quente, narrativa. Ar quente, como dizia meu professor de Direito Constitucional em Harvard. Ar quente. Mas vamos avançar. Indo agora para o segundo ponto. Eu vou mostrar para vocês a razão real dessa decisão de prender Bolsonaro hoje. Se não existe uma razão jurídica que sustente a prisão, se esse pilar não existe, qual é a razão real? Sabe qual é? Vai dizendo aí nos comentários aí. Conta aí nos comentários. O que vocês acham que é a razão real aí, hein? Conta aí. Olha só aí, ó. Olha o Alisson dizendo cortina de fumaça. Cortina de fumaça. O que mais? Mais gente aí, ó. Cortina de fumaça para abafar os vazamentos de hoje.
Excelente, Oliva. Vão comentando aí, pessoal, que eu vou jogando, ó. Senado omisso e covarde até quanto? Certinho, certíssimo. Constrangimento ilegal, perfeito, Newton. Vão deixando os comentários aí, pessoal. Deixa o like para a nossa mensagem chegar mais longe, para a voz, a nossa indignação chegar mais longe, porque isso aqui é absurdo, é indignante, e estão fazendo isso com o maior líder da direita para nos silenciar. Silenciar o Bolsonaro e silenciar todos nós. Vocês estão entendendo isso? Que eles estão prejudicando as eleições de 26 também? Estão cerceando a direita nas eleições? Aí, Kleber, vaza a toga, isso aí. Razão do Douglas aqui, vingança. Tem várias razões aí, vão deixando, vão colocando o superchat de vocês também, que eu vou responder as perguntas do superchat no final. E quais são as razões? Tem um conjunto de 3 razões que se juntaram e eu quero que você me diga qual você acha a principal delas aí nos comentários e eu vou explicar melhor a última dessas razões. Primeira razão, Moraes não se impressionou com as manifestações de ontem e aproveitou para retalhar os bolsonaros pela Magnitsky. Isso mostra que em 7 de setembro a gente precisa encher demais as ruas do país. Então, primeira razão. O Moraes olhou as manifestações e falou assim, ó, não foi toda aquela coisa que eu esperava que fosse, depois de eu colocar tornozeleira eletrônica do Bolsonaro. Então, até teve a imprensa, a parte da imprensa que divulgou que mostra sinais de desgaste, o próprio Moraes usou isso na decisão dele, falou que as decisões... Usou lá uma reportagem da Veja que mostrava que as manifestações mostram os sinais de desgaste, então ele não se impressionou, aí ele vai lá e ele aproveita para retalhar os bolsonaros por ele ter tomado uma Magnitsky na cabeça. Isso, mais uma vez, gente. A gente tem que encher as ruas do 7 de setembro. Encher. Segunda razão. Moraes está cozinhando o sapo. Você já ouviu a história aí do cozinhar o sapo? Que se você mata o sapo na hora, ele grita. Mas se você colocar ele numa panela e for aumentando a temperatura da água até ferver, você cozinha o sapo e ele não reclama. O que Moraes está fazendo? Ele está indo um passo de cada vez, até jogar o Bolsonaro na cadeia e jogar a chave fora. Se ele vai lá e prendesse o Bolsonaro do nada, ia ser uma convulsão no país. Mas aí ele bota uma tornozeleirinha eletrônica aqui, daqui a pouco ele coloca numa prisão domiciliar, proíbe de usar o celular, de qualquer contato com o mundo exterior, de imagem. Daqui a pouco ele joga na cadeia, joga a chave fora, e a diferença foi pequena. Moraes está cozinhando o sapo. E a terceira razão, que várias pessoas já colocaram aí, muito bem colocaram no chat, Moraes quer abafar a segunda parte da vaza-toga que saiu hoje, revelando o maior escândalo de abusos judiciais da história, que nós não podemos permitir que seja enterrado. E como tem muita gente que não teve o tempo de analisar isso, e a gente precisa trazer isso à tona, e precisa entender o que aconteceu ali, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. São as revelações de hoje do Michael Schellenberger, do Eli Vieira e do Davi Agape. Eles soltaram a continuação da vaza-toga, mostrando abusos ainda mais horripilantes por parte de Alexandre de Moraes. Coisa verdadeiramente de ditadura. Só tem uma palavra para isso. Ditadura. Olha aqui um resumo aí das revelações que você vai ver aí na tela. Vamos ler junto aí, ó. Exclusivo. Arquivos de 8 de janeiro. Novos arquivos vazados revelam que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro usou ilegalmente postagens e redes sociais para encarcerar manifestantes pró-Bolsonaro. Agora, os arquivos de 8 de janeiro mostram que Moraes criou uma força-tarefa de inteligência secreta e ilegal que usou postagens e redes sociais para justificar a prisão de manifestantes não violentos. Moraes e a sua força-tarefa operaram através de um grupo secreto de WhatsApp que criava certidões de inteligência ilegais. Mas ele e a força-tarefa mantiveram manifestantes detidos enquanto realizavam varreduras nas suas redes sociais. Mas usaram o discurso online como base para a prisão preventiva. Mas negaram aos advogados o acesso às provas. Mas usaram ilegalmente um banco de dados biométrico para identificar manifestantes. Gente, olha aí o nível de crueldade e desumanidade. A chefe do gabinete de Moraes, a Cristina Kusahara, ela chegou a dizer que a PGR havia pedido liberdade provisória para vários dos presos 8 de janeiro, mas que Moraes não queria soltar nenhum deles até ver nas redes sociais deles se havia alguma coisa. Sim, você não ouviu errado. Moraes mandou vasculhar as redes sociais dos presos 8 de janeiro em busca de alguma prova dos crimes de opinião. Quem tinha opinião errada ia preso. Quem tinha opinião certa era solto.
Em que tipo de regime do século XX que a gente via isso, hein, gente? Me conta aí nos comentários. Prender por opinião. Olha só isso aqui, ó. A PGR, Procuradoria-Geral da República, pediu a LP, liberdade provisória deles. Mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. Essa foi a mensagem postada lá no grupo de WhatsApp deles, da Força Tarefa do Alexandre de Moraes. Vejam ainda o que o Ayrton Vieira, um dos juízes auxiliares do Moraes, aquele que disse ao Tagliaferro, use a sua criatividade para fabricar provas para desmonetizar a revista OS. Veja o que ele, esse juiz Ayrton, escreveu em uma das mensagens. Olha aí comigo. Aspas, ele falando, em 1º de março de 2023, desculpa, aqui é a reportagem, aí ó. Em 1º de março de 2023, o juiz Ayrton Vieira enviou uma mensagem de despedida ao grupo de WhatsApp. Ele tinha acabado de encerrar sua função de supervisionar as audiências de custódia dos detidos 8 de janeiro. O juiz, encarregado de garantir a justiça e o devido processo legal, estava celebrando abertamente um resultado presumido. Aspas agora do juiz, agora sim. Que possamos dar a cada um o que merece, a prisão. Imagine se tivesse lá uma mensagem do Moro, na época da Lava Jato, falando que possamos dar a cada um o que merece, a prisão. Ia ser uma revolta, não tinha nada assim. Eles ficavam fazendo escândalo em cima de nada naquela tal da Vaza Jato, e agora vem um escândalo verdadeiro e eles fingem de morto. A imprensa não repercute. Aí some tudo. Aí ninguém tá nem aí. Mostra que não se tratava do que aconteceu, mas sim de quem estava, de quem se ocupava, de quem eles queriam soltar, de quem eles queriam reabilitar para voltar para a presidência. Olha aí, ó. O que escreveu então Ayrton Vieira, como se a culpa já tivesse sido determinada muito antes de qualquer julgamento. Ah, olha só ainda como que operava essa força-tarefa ilegal do Moraes no TSE e no STF. Olha aí. Kussahara, transmitindo ordens de Moraes, comandava o grupo com rigor autoritário, exigindo velocidade e volume. Servidores do STF e do TSE participaram, incluindo Eduardo Tagliaferro, chefe da Unidade de Combate à Desinformação do TSE. A força-tarefa seguia um processo de 3 etapas. Primeiro, recebiam listas de detidos da Polícia Federal. Em seguida, consultavam ilegalmente o banco de dados biométrico do TSE, o GSBio, para identificar os manifestantes. Terceiro, e um dado, gente, o TSE não tem poder de polícia federal. Ele não podia atuar, ele não faz investigação criminal. Essa era uma atuação totalmente ilegal do TSE, já vou mostrar para vocês. E aí depois, usando os dados para encontrar contas de redes sociais, a equipe produzia certidões que rotulavam cada detido como positivo, aqueles que permaneceriam presos, ou então negativo, aqueles que tinham chance de serem soltos. E agora, pessoal, olha que assustador. O sistema interno de classificação ideológica da equipe do Moraes para decidir quem era solto e quem ficava preso. Olha aí. Aspas, ó. Compartilhar postagens sobre protestos. Postar conteúdo pro Bolsonaro. Olha o critério que eles usavam para ver se o cara tinha que ficar preso. Compartilhar postagens sobre os protestos. Postar conteúdo pro Bolsonaro. Vestir verde e amarelo. Cores da bandeira do Brasil, gente. Que surreal. Não pode mais vestir verde e amarelo que agora você fica preso. Seguir páginas de direita, criticar o STF e Lula nas eleições, participar de grupos de Telegram e WhatsApp, retuitar conteúdo rotulado como desinformação. Quem diz o que é desinformação, né? Mas para eles vão decidir o que é desinformação, de acordo com a cara do cliente. Nada disso aí dessa lista é crime, nada. Em tempos normais, seria considerado exercício da liberdade de expressão e pronto, e ponto. Mas na democracia alexandrina, virou crime contra a democracia. E agora eu vou trazer para vocês um dos casos mais revoltantes de todos. Moraes prendeu um homem por 11 meses e 7 dias que nunca fez nada, apenas por fazer um questionamento na internet. Olha aí, aspas. Em um caso, a força-tarefa marcou um caminhoneiro, Cláudio Miro da Rosa Soares, por uma série de postagens no Facebook que criticavam Lula e questionavam a eleição de 2022. Acusado de tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito, o homem passou 11 meses e 7 dias na prisão sem nunca ter cometido um ato violento. Entre o conteúdo citado do caminhoneiro, um meme perguntando:
como esse cara conseguiu 60 milhões de votos? Depois que Lula foi vaiado no funeral de Pelé. Um comentário acusando os ministros do Supremo de serem vendidos e uma notícia republicada sobre fraude eleitoral com um comentário criticando Moraes. Segundo o cabeça de ovo Moraes, ninguém pode questionar? Vejam como a sanha persecutória do Moraes, o desejo dele de prender o máximo de pessoas possível, levou inocentes para a cadeia. Segue olhando aí, ó. Aspas. Segui aí na reportagem. Erros eram comuns. Uma mulher chamada Vildete foi erroneamente... deixa eu puxar aqui para vocês verem aqui, ó. Erros eram comuns. Erros eram comuns. Uma mulher chamada Vildete foi erroneamente marcada como positiva. Minutos depois, a equipe percebeu que havia confundido com outra pessoa e mudou a classificação para negativa. A exigência de Moraes por resultados rápidos, disse Tagliaferro, significava que a força-tarefa tinha que cortar caminho. Eu posso entrar em todos os detalhes, disse ele, mas não vai atender à velocidade que vocês precisam. A mulher rotulada erroneamente como positiva era provavelmente Vildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos. Mesmo com a certidão corrigida, ela permaneceu na prisão e só foi solta 21 dias depois devido a uma grave hemorragia intestinal. Vildete foi mais tarde levada à sua casa para a prisão e, posteriormente, condenada a 11 anos e 11 meses. 11 anos e 11 meses. Mais de um ano depois, a avó continua atrás das grades, em uma cadeira de rodas, atrás das grades, com seus pedidos de soltura por motivos médicos repetidamente negados. Que surreal, parece que a gente está vendo uma distopia, um mundo inventado, um mundo cruel, um daqueles filmes de um ditador cruel. Gente, isso aqui sim, isso aqui é o maior atentado à democracia que o Brasil já viu. Isso aqui sim é o maior atentado à Constituição, ao devido processo legal e ao Estado democrático de direito da face da terra. Eu nunca vi tamanha ilegalidade, tanto abuso, um em cima do outro, contra tantas pessoas inocentes. É surreal. É difícil até de comentar isso. Isso aí deixa o nosso sangue fervendo de tanta revolta, indignação com injustiça. Pensar em como pessoas simples, humildes, inocentes estão sofrendo esses abusos na mão de um carrasco. Achou pouco? Calma que tem mais. E tem casos piores. Mas antes da gente seguir, eu preciso falar o seguinte para vocês. Antes da gente seguir, a gente hoje acordou o dia com a Daniela Lima, ela sendo demitida da Globo News, e a direita celebrou, a gente celebrou junto, mas não basta só celebrar. A gente precisa apoiar quem faz jornalismo de verdade, quem representa os nossos valores, quem não tem medo dos donos do poder. A Gazeta do Povo, ela patrocina nosso canal, ela permite lives como essa e por isso ela liberou para vocês que são inscritos aqui um super desconto na assinatura. R$ 4,90 por mês os primeiros 6 meses. Gente, é ridículo, não dá nem um pão de queijo. R$ 4,90 por mês. É isso mesmo, gente. A assinatura para você ter acesso a todas as notícias mais quentes do dia, análises exclusivas, colunas minhas, do Nicolas Ferreira, as colunas você podia ver, estão lá ainda do Eterno Guzo, que tem várias colunas lá para você ler, do Alexandre Garcia, Lacombe, Marcel Van Hatten e muito mais. Tudo isso por R$ 4,90 por mês e você cancela quando quiser. Mas eu duvido que você vai querer cancelar. Você vai querer manter como eu, não só para ficar bem informado, mas ao mesmo tempo apoiar o trabalho de um jornal que existe há décadas, vive das assinaturas porque não aceita receber R$ 4,90 do governo e o que garante que ali dentro não tem passação de pano nem para o Supremo, nem para o governo Lula. O compromisso da Gazeta é com você. Então acessa agora aí gazetadopovo.com.br/Deltan. Você também pode usar o QR Code na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assinando, você ajuda a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, com a justiça e com a liberdade. E a gente vai se ver lá dentro. Então, assina aí que a gente vai se ver lá dentro. E vejam agora, gente, esse caso aqui de um homem que sequer estava no 8 de janeiro. Olha esse caso desse homem que sequer estava no 8 de janeiro, mas que foi condenado por posts de 2018 criticando Lula e criticando o PT. Olha aí. Isso aqui é inacreditável. Olha aí. Ademir Domingos Pinto da Silva, um vendedor ambulante de 54 anos do sul do Brasil, nem sequer estava presente nos atos do 8 de janeiro.
Ele chegou mais tarde naquela noite ao acampamento militar em Brasília para vender bandeiras e camisetas. A polícia o impediu de sair e ele foi detido. Ele foi classificado como positivo, não por qualquer ato de violência, mas por tweets de 2018, criticando Lula e o Partido dos Trabalhadores. Nenhum deles mencionava o 8 de janeiro ou mesmo a eleição de 2022. Sua certidão foi assinada pela Unidade de Desinformação e usada para justificar 4 meses de prisão e uma condenação criminal. Ele agora usa a tornozeleira eletrônica e é obrigado a prestar serviço comunitário. Seu advogado chamou o caso de uma mancha vergonhosa no Supremo Tribunal Federal e disse que ele foi condenado sem que um único ministro lesse o seu processo. E eu acredito piamente nisso, porque eles julgaram em bloco, eles pegaram todo mundo e falaram: as provas de um servem contra os outros, tudo contra todo mundo, foi lá e colocou todo mundo num buraco junto. Olha, gente, o tamanho da crueldade de Moraes. Moraes e o gabinete dele fizeram uma armação sórdida e mantiveram 149 mulheres presas por 2 meses até chegar a março de 2023, para que, no dia 8, dia da mulher, dia 8, dia da mulher, aí Moraes pudesse ser magnânimo, soltar todas, posar de herói, de clemente, de misericordioso, alguém cheio de compaixão, né? O que efetivamente foi feito pela imprensa. Depois, nossa, que magnânimo Moraes. Mas Moraes fez isso apenas por uma encenação. Olha aí, ó. Olha aí. Mas os chats vazados mostram a verdade. As mulheres foram mantidas na prisão por 2 meses extras para que Moraes pudesse encenar uma libertação e uma data simbólica. Que inacreditável! Usando as mesmas certidões positivas e negativas. Isso é surreal. Eu tenho dificuldade de engolir, de acreditar que alguém possa ter feito uma encenação dessa. Que ridículo, que absurdo, que cruel manter essas mulheres presas para esperar uma data simbólica para posar de herói. Como que esse juiz não é afastado, não é impeachado, não vai para a cadeia pelos seus abusos? Isso é absurdo, isso é horrível, isso não é só errado juridicamente, isso não é só errado do ponto de vista de abuso, isso mostra ali uma crueldade com as pessoas. Segurar a pessoa presa 1 dia a mais é errado, meses presa, para soltar e posar de herói no Dia da Mulher. Gente, olha o tipo de nível de pessoa com que a gente está lidando. E os outros lá endossando. Cadê vocês, ministros? Ergam as suas vozes. Vocês que dizem defender a justiça no Supremo Tribunal Federal, vocês têm que erguer a voz. Dizer isso é errado, tem uma linha, não pode passar disso, é absurdo. A imagem do Supremo não pode ser manchada por alguém que está praticando abuso atrás de abuso, atrás de abuso. Gente, isso parece psicopatia. Que crueldade. E como tem tanta gente ao redor do ministro embarcando nisso. Vocês estão entendendo por que o Bolsonaro foi preso hoje? Vocês estão entendendo? Porque agora, esse cara que mede a data, que está prendendo 1 dia depois da manifestação. Porque agora ninguém na grande imprensa está falando mais da Vaza Toga 2. Está todo mundo falando da prisão do Bolsonaro. Vocês conseguem ver que é um cara que mede dia, soltou no Dia da Mulher e agora vai e prende Bolsonaro hoje. Vocês conseguem ver que não tem coincidência lá? Tem sim jogo político, tem sim contagem de datas, tem sim concatenação de fatos com objetivos políticos. Vocês conseguem entender isso? Mas a gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode deixar essa Vaza Toga 2 ser enterrada. Não podemos deixar esse assunto morrer. Não podemos deixar esses abusos passarem impunes. Nós temos que pedir incessantemente justiça o dia inteiro nas redes sociais para essas pessoas. Temos que relembrar o tempo inteiro do que aconteceu. Temos que falar desse assunto sem parar. Esse é o maior escândalo judicial da história do Brasil. Eu fui ouvido como especialista por essa reportagem incrível da Vaza Toga 2 e eu trouxe comentários jurídicos que vão te mostrar o que deveria acontecer com essa investigação. Olha só isso aí na tela. Ó. Segundo ele, aqui é segundo o Deltan. Eles tinham me ouvido e eles publicaram colocando, segundo o Deltan, não há base legal para inserir a AED, essa Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, em inquéritos criminais do Supremo Tribunal Federal, que se limitam ao suspeito ou réu, à Polícia Judiciária, ao Ministério Público e ao Tribunal. Ou seja, um inquérito, gente, ele é tocado por atores específicos previstos em lei. Não tem espaço ali para a AED. A AED não tem poder para isso, não tem atribuição dada por lei para isso. E a administração pública, diferente da pessoa privada, ela só pode atuar quando tem uma lei expressa que prevê. E segue. Deltan caracteriza o arranjo como uma espécie de PGR pessoal do Alexandre de Moraes, que alimenta com materiais os casos relatados pelo próprio Moraes.
Deltan traça 2 linhas de precedentes. Primeiro, Operação Satyagraha. A 5ª turma do STJ anulou a investigação em 7 de junho de 2011 porque agentes de inteligência da BIM participaram clandestinamente de investigação de atos da Polícia Federal, comparando o esquema a uma polícia secreta e aplicando a doutrina da árvore frutífera venenosa. Ou seja, se você tem uma ED atuando e você vai aplicar o precedente desse caso anterior aqui, da Operação Satyagraha, você tem que anular o caso, porque existia aí uma polícia secreta, uma ED privada do Alexandre de Moraes, uma polícia secreta que não tinha poder para isso atuando. E aí, tribunais vão ser coerentes com os próprios precedentes? Vamos para o próximo aqui, ó. Em dezembro de 2014, o STF também anulou as buscas iniciais. Dallagnol afirma que o papel secreto da ED em inquéritos criminais é um paralelo direto. Servidores públicos agiram sem autoridade legal, o que deveria contaminar os casos. Segundo, a Operação Castelo de Areia. Em 5 de abril de 2011, a 6ª turma do STJ rejeitou o caso, anulou o caso, após considerar as escutas telefônicas ilegais, porque a investigação começou a partir de uma denúncia anônima sem prova de corroboração independente. Para Dallagnol, a lição relevante é a censura do tribunal às razões ocultas, decidir com base em informações conhecidas dos investigadores do juiz, mas ausentes dos autos e inacessíveis à defesa. Por que, gente, isso aqui? Porque lá na Castelo de Areia, a origem da investigação era uma delação de um delator. Eram as palavras de um delator. Mas se ocultou isso, o juiz sabia disso, se ocultou isso e se apresentou como uma notícia anônima. E aí, aqui está dizendo que eu alego ainda a supressão de elementos potencialmente exculpatórios. Mas deixa eu só explicar um pouquinho melhor essa da Castelo de Areia ainda. Então, na Castelo de Areia, se usou uma notícia anônima para embasar uma investigação, mas existia uma delação que tinha produzido essa notícia. E isso ficou oculto da defesa. E aí o STJ derrubou essa investigação. Mais uma vez, a ED estava atuando sem o conhecimento das defesas. Estava produzindo certidões que não eram nem juntadas aos autos quando a certidão beneficiava o réu. Então existia ali fundamentos ocultos nas decisões, só eram conhecidos do juiz, do ministro, da ED, do juiz, do ministro, e não da defesa. Mais uma razão, se for aplicar o precedente, para anular o caso. Mais ainda, avança aqui comigo, ó. Dallagnol ainda alega a supressão de elementos potencialmente exculpatórios. Segundo ele, foram negadas aos advogados as certidões da ED, afirmando que não foram encontradas postagens incriminatórias nas redes sociais de certos suspeitos, pois os documentos não foram anexados aos autos do processo. Ele compara isso à regra Brady dos Estados Unidos, que exige a divulgação de material exculpatório. Aqui é o seguinte, se o Ministério Público, a polícia, tem provas de inocência, provas exculpatórias, tem que apresentar para os réus. E quando a certidão em relação aos réus, aos suspeitos, aos investigados, favorecia os investigados, não tinha nenhum material, nenhuma postagem ali incriminatória, isso não era juntado, o advogado não tinha acesso. Isso viola uma regra de ampla defesa, que nos Estados Unidos é consagrado num caso chamado Brady, em que se anulou o caso, se disse que era errado, que tinha conduta do promotor errada, misconduct, prosecutorial misconduct, ou seja, tinha uma conduta ilegal do promotor porque retirou prova de interesse da defesa. Gente, se existisse justiça, se existisse Estado democrático de direito no Brasil, tudo isso, todo esse processo deveria ser anulado. Tem que ser anulado. A gente tem que lutar para isso. Nós precisamos usar a nossa voz, ir às ruas como a gente foi nesse domingo, eleger nossos deputados e senadores de direita, porque tudo isso só vai mudar com a ação cívica e política nossa. Não importa o quanto o Trump sancione Moraes, eles já mostraram que eles não vão retroceder, eles vão ficar dobrando a aposta, como num jogo de pôquer maluco, em que o cara, mesmo com mão ruim, o cara vai lá e dobra a aposta. E quem paga o preço é o Brasil. Isso já me leva ao meu terceiro ponto. As consequências dessa decisão de prender Bolsonaro. O jornalista Lorival Santana, da CNN, ele já tinha adiantado que o governo Trump ele tem um plano de escalar as sanções da Lei Magnitsky e aplicá-la a todos os ministros do STF que ajudarem Alexandre de Moraes. Nos próximos dias, esperem ver isso acontecer. A resposta da Casa Branca vai ser firme, vai ser brutal. A Casa Branca tem mecanismos de retaliações que nenhum de nós sequer sonha, e haverá resposta de Trump a essa prisão de Bolsonaro. E essa interpretação que alguns bancos estão fazendo aqui no Brasil de não bloquear os ativos que não sejam em dólar, que não se relacionem com dólar, já vai vir resposta americana para isso também. É o que a gente vê no mundo, o que aconteceu em casos anteriores de descumprimento de Magnitsky, com sanções de até 8 bilhões de reais para os bancos. E os bancos brasileiros vão pagar, os acionistas dos bancos brasileiros vão pagar, e a gente corre risco de, como brasileiros, nós todos pagarmos.
Agora é questão de tempo. Agora é questão de tempo. Cumprindo o que eu prometi para vocês, cumprindo esse programa de análise que eu prometi para vocês, eu quero olhar aqui alguns dos comentários de vocês e responder especialmente as perguntas que vocês estão trazendo aí do Superchat. Primeiro, obrigado aí, Ronei Sá, pelo super sticker. Obrigado pelo seu apoio. Fabiana Grossi, obrigado pelo seu apoio. Cara Deltan, a questão é muito maior que o Bolsonaro. E a violação de direitos humanos de Alexandre de Moraes, que assiste pessoas em estado grave na cadeia e não permite atendimento médico. Isto é omissão de socorro. Pessoas já morreram e nada foi feito. Fabiana, você está certíssima. É muito maior que o Bolsonaro em várias dimensões. É maior que o Bolsonaro porque você tem um monte de gente de 8 de janeiro sofrendo e sofrendo injustamente. Penas cruéis, penas desproporcionais, penas injustas, gente sofrendo nas prisões, gente que precisava de tratamento médico, pessoas que vão passar o resto das suas vidas amargando uma prisão que não mereciam. Eu estava um dia viajando na Argentina, pessoas me abordaram, que eram pessoas que fugiram do 8 de janeiro, que fugiram do Brasil, começaram a chorar, dizendo como que a vida deles estava sendo cruel, tinha sido destruída por Alexandre de Moraes. Isso, quem tem coração sente isso, tem uma empatia pelo ser humano, sente e sofre com isso. E é maior ainda que o Bolsonaro, porque isso envolve não só as pessoas do 8 de janeiro, não só o Bolsonaro, a família dele, mas isso envolve toda a direita, uma visão de mundo ideológica que eles querem derrotar no STF. Vencemos o bolsonarismo. Não, não venceram, mas querem sim vencer o bolsonarismo. Existe uma guerra contra Bolsonaro e eles não querem retroceder nessa guerra. E essa guerra, essa derrota do Bolsonaro é a derrota de uma visão de mundo, de direita, de valores conservadores, liberais, e que eles estão esmagando. E isso é uma tremenda de uma injustiça. Obrigado, Fabiana, por ter virado também membro do canal. Muito bem-vindo a todos vocês que têm virado membros do canal para apoiar de forma mais intensa o nosso trabalho. A gente também busca responder de modo prioritário os comentários de vocês, a gente seleciona, tem bastante comentário, eu gosto de ver tudo o que dá, mas às vezes é muito comentário, e a gente acaba priorizando aqueles dos membros do canal, e vocês vão ter acesso também aos nossos conteúdos especiais, conteúdos exclusivos. Boa, Mike Crack Miguel, obrigado pelo seu apoio, Mike. Essa decisão vai para a turma, e então Moraes quer levar os outros ministros para Magnitsky com ele. É isso mesmo, vai para a turma. Eu tenho certeza que o Fux vai divergir, certeza. Espero que ele exponha todas as ilegalidades, que ele erga a sua voz, e vamos ver como que vão os outros ministros agir agora que tem a sombra da Magnitsky sobre eles. Quero ver especialmente a Carmen Lúcia, como que ela vai agir diante de tudo isso. Ela que não declarou em tese apoio ao Moraes depois de tudo que aconteceu, não entrou em contato com ele pessoalmente, não fez uma declaração pública de apoio. Quero ver especialmente como que ela vai agir, mas também os demais ministros. Vamos acompanhar tudo isso de perto aí, Mike. Sensacional. Pampeiro, obrigado por seu apoio também. Jornalistas Boris Casoy, 84 anos, e Alexandre Garcia, 83 anos, foram considerados terroristas pelo TSE. E a lei de liberdade de imprensa, que absurdo. Liberdade de imprensa, existiu uma lei, foi declarada inconstitucional em vários pontos, agora existe um direito fundamental, uma liberdade de imprensa prevista na Constituição. E o STF, ele várias vezes ele caracterizou ali os manifestantes do 8 de janeiro como se fossem terroristas, e sim, ele tem violado a liberdade de expressão de uma série de pessoas. Eu não lembro de nenhuma medida agora, Pampeiro, em relação ao Alexandre Garcia, mas eu lembro de medidas específicas em relação a uma série de pessoas. Rodrigo Constantino, em relação ao Paulo Figueiredo, em relação a Ludmila Lins Grilo, que está também nos Estados Unidos, fugida, em relação ao Alan dos Santos, em relação a uma série de outros jornalistas, até a Cruzoé, né, que foi censurada lá no começo do inquérito do Fim do Mundo, e vários outros jornalistas censurados. Teve matéria também da grande imprensa, a Folha de São Paulo foi censurada, Metrópolis foi censurado em tentar fazer uma entrevista com o Bolsonaro. Então a gente teve uma série de censuras acontecendo ao longo do tempo. Bom demais, vamos para lá. Ronei Sá, obrigado por seu apoio. Delta, mora na Flórida, tem investimentos nos bancos no Brasil. Você acha arriscado com essa ditadura? Sou seu fã, nosso senador de 2027, Deus abençoe. Obrigado, Ronei. Que a gente possa levar muita gente para o Senado no ano que vem, de direita, para a gente fazer a diferença juntos. Obrigado pelo seu apoio. Várias pessoas que eu conheço, inclusive eu, a gente passou a diversificar investimentos e tem investimento fora do país. Se vocês têm condições, tem uma parte dos recursos fora do país,
seus, da sua família. Eu acho isso bastante conveniente para a proteção dos recursos, especialmente se é uma pessoa que está mais politicamente engajada no ambiente político, não só pelo que o Alexandre de Moraes vem fazendo, mas especialmente pelas políticas econômicas catastróficas aí que o Lula tem implementado, que tem conduzido a juros altos, dólar alto, fuga de capitais do país, como aconteceu fortemente em dezembro do ano passado, em razão também de um déficit elevado, da falta de controle de gastos públicos. A gente tem vídeo aqui no canal explicando isso, falando sobre isso, das medidas econômicas desastrosas aí do governo Lula. Então, hoje, uma diversificação é muito bem-vinda, seria muito apropriada. Bom demais. Guto TB. Boa, Guto. Obrigado pela sua força, pelo seu apoio. Se Moraes sofreu impeachment, a cadeira ficará vaga. Já dava cadeia, já estava pensando na cadeia, já estava mais longe que você. Se Moraes sofrer impeachment, a cadeira ficará vaga e será o Lula que indicará o novo ministro. Sim. Como evitar a nomeação de mais um ministro totalmente alinhado com o atual regime? Olha, Guto, se ele sofresse... Sim, não existe esse cenário dele sofrer impeachment hoje. Por quê? Porque você tem um Senado que não é de direita, você tem um Senado cheio de centrão lá. Isso é um problema. Então não vai ter impeachment agora, esse não é um cenário realista. Agora, se pudesse aplicar impeachment agora, seria excelente, porque ainda que Lula nomeasse outro ministro, um ter rodado ia botar freio em todos os outros. E é difícil você ter um que tenha a pachorra do Moraes, que tenha a cara de pau do Moraes, que não tenha freio nenhum como o Moraes tem. Eu duvido que vai surgir outro como ele. Duvido. E se surgir, os outros vão ser todos freados pelo fato de que um sofreu impeachment, porque se um sofreu, os outros podem igualmente sofrer. Você abriu a porteira e pôde passa a boiada. E é justamente por isso que ele se protege tanto. Por isso que ele se fecha. Porque ele sabe que se Moraes for, ele pode ser apenas o primeiro. Essa é a razão pela qual ele se fecha tanto em torno do Moraes. Bom demais, Guto. Vando Jabiraca. Legal, Vando. Vamos lá. Obrigado. A prisão foi para tirar o foco dessa denúncia do ex-PF. O que é a denúncia do ex-PF? Essa denúncia agora em relação à Vaza Toga, imagino que seja, né, Vando? Se quiser esclarecer aí, eu agradeço, tá? Essa foi uma das razões, sim. E eu tinha pedido para vocês dizerem qual que vocês acham a mais importante, né, a mais forte delas, e aí eu concordo com vocês. Essa de tirar o foco de tudo que veio hoje, de tudo que veio à tona hoje, acho que essa é uma coincidência muito grande, né, para ser apenas uma coincidência. Sônia Moura, obrigado pelo super sticker, pelo seu apoio, pela sua força. Bom demais. Charles, obrigado também pelo apoio. Os funcionários do TSE só poderão ser punidos com lei de abuso de autoridade, que muitos foram contra, alegando que essa lei acabaria com a Lava Jato. Olha, Charles, o que a gente vê é que essa lei de abuso de autoridade não tem sido aplicada para ninguém que pratica esses abusos do STF. Agora, ela foi sim tentada ser aplicada contra o pessoal que combatia a corrupção. Eu duvido que ela venha a ser aplicada para quem está praticando censura contra a direita. Agora, vários promotores, vários juízes que combatem a corrupção morrem de medo da lei de abuso de autoridade. Basta você ver o seguinte: quantas declarações para a imprensa que você viu sobre a Lava Jato desde que me caçaram? Ninguém fez qualquer declaração, nem entrevista, nem aniversário da Lava Jato, nem nada, porque a ordem lá dentro do Ministério Público é clara. Cale a boca, fiquem quietos para que não tirem vocês do Ministério Público, para que não incomodem vocês. Existe um cerceamento. E a lei de abuso de autoridade faz parte desse arcabouço censor contra juízes, contra membros do Ministério Público, para que eles silenciem. E a maior parte do Ministério Público e Judiciário hoje estaria gritando contra o Alexandre de Moraes, estaria se posicionando contra. Quando eu falo com colegas do Ministério Público e Judiciário, todo mundo acha abusivo o que o Moraes está fazendo, mas ninguém fala por medo. Por quê? Aí, a lei de abuso de autoridade é um instrumento censório, é um instrumento subjetivo, tem uma série de regras que você pode interpretar para um lado e para o outro, que é usada para censurar quem poderia estar nos ajudando hoje a nos defender contra os abusos do ministro. Legal, Alexandre, obrigado pelo seu apoio. R$ 27,90, fiquei até curioso com esse valor aí, depois você me conta, porque R$ 27,90 especificamente. No recurso contra a prisão, seria interessante apontar a suspeição e razão da pena da Magnitsky, agora da Vaza Toga? Com certeza, Alexandre, seria bem interessante apontar isso, mas para gritar, né? Porque eles não vão declarar a própria suspeição. Você já tinha até razões piores para a suspeição. Você tinha razões para impedimento do Alexandre de Moraes, como, por exemplo, o fato de que ele é vítima. Em nenhum lugar do mundo uma vítima de um crime pode julgar esse crime. Isso é ditatorial, isso é absurdo, isso é surreal. Mas aqui no Brasil é o que a gente está vendo. A vítima dos crimes julgando os crimes. Isso é surreal.
Então, tem que alegar tudo, tem que mostrar tudo, até porque depois isso precisa ser levado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para que o Brasil seja condenado e para que a Corte Interamericana obrigue a indenização das vítimas dos abusos de Alexandre de Moraes. Como lá atrás a gente falava que a lei Magnitsky poderia vir, a gente fala lá atrás, desde lá atrás, que pode vir uma decisão favorável da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas essa demora mais do que a Magnitsky, porque essa não é uma decisão política, essa é uma decisão com contornos jurídicos praticados por uma corte, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e que ela demora muito para dar suas decisões. Em relação a abusos praticados contra o ex-presidente do Paraguai, por exemplo, demorou mais de 10 anos para ela emitir sua decisão. Legal. Bom demais. Rodolfo Rubens Correia, 10,90. Por que é sempre 10,90? Será que tem uma... É o padrão 1,90 ou tem alguma mensagem aí? Conta pra gente, pessoal, que eu fiquei curioso, tá? Rodolfo Rubens Correia, obrigado pelo seu apoio. Assisto todos os seus vídeos. Obrigado, Rodolfo. Bom demais. Não pare, por favor. Vou continuar com o apoio de vocês. Sabe que vocês que estão aqui fazem parte desse trabalho. Vocês fazem parte, vocês que assistem, que curtem, que divulgam, que compartilham, que estão junto aqui, vocês fazem parte disso. Então, esse assisto, parabéns, não pare, eu digo para vocês também. É um trabalho conjunto com vocês. Vamos juntos. Sempre que eu viajo, encontro pessoas em diferentes lugares do Brasil que dizem, olha, eu assisto um vídeo todo dia, assisto na cama antes de dormir. Estava em Florianópolis outro dia, o pessoal me parando, dizendo, olha, assisto toda noite, chego em casa. É bom demais isso, a gente formar essa comunidade do bem de transformação. Vão conversando com os outros aí também nos comentários, porque a gente faz parte de um grande time que decidiu não desistir do Brasil e que vai seguir lutando e, com a graça de Deus, vai um dia mudar essa nossa realidade. Bom demais. Afitite. É isso mesmo? Afitite. Muito bem-vindo, Afitite. Nossa, obrigado pela sua super contribuição. Impressionante. Obrigado pela sua generosidade. Há poucos anos, quase todos os magníficos chamavam o governo do PT de cleptocracia e criticavam o sistema. Cara, isso, Afitite, isso é uma coisa que sempre me vem à mente. Isso a gente não pode esquecer disso. Criticavam o sistema e hoje estão lá abraçados com o Lula. Que cara de pau. Isso mostra que eles só seguem narrativas, que eles são hipócritas, que eles seguem os ventos da política. É isso que mostra. Tem até vídeo do Alexandre de Moraes criticando duramente o Lula, falando corrupção, absurdo, né? E agora estão lá abraçados com o Lula. Isso é ridículo, isso mostra a hipocrisia desse pessoal. Hipocrisia. E tinha ministro lá que vivia criticando a corrupção e depois passou pano para a corrupção, ajudou a anular os processos. Isso é absurdo. Então o ponto é muito relevante. Hoje eles mudaram de opinião. O que será que deve ao sistema para cometer tantos crimes? O sistema comete qualquer crime. É realmente absurdo, é um insulto aos brasileiros, é uma cara de pau tremenda. Eles foram mudando de opinião conforme a música tocava, eles foram mudando de posicionamento conforme a música tocava. E vários deles ali, certamente, eles têm suas relações assim, intricadas com o sistema. Tem ministro ali que já teve interceptação porque estava se investigando político, já teve dezenas e dezenas de ligações identificadas, por exemplo, com a Aécio Neves, como é o caso do Gilmar Mendes. Aécio Neves foi pego em escândalos de corrupção, aí, sofreu acusações criminais. Espero que resultem aí proveitosas, não sejam anuladas como eles estão anulando tudo e mais um pouco. Então, sim, vários deles são assim com o sistema, têm laços muito próximos com o sistema e tem aí certamente interesses inconfessáveis. Bom demais. Renato Ribeiro, bacana, grande abraço para você, Renato. Legal, tamo junto. Pessoal, obrigado demais. Obrigado, Júlio Jordão. O que você acha do Fux ter negado a transferência de Daniel Silveira para a prisão domiciliar para fazer fisioterapia do joelho operado? Júlio, eu não vi essa decisão do Fux. Essa aí passou batido por mim. Depois eu vou analisar. Posso até fazer um comentário sobre ela aí no Twitter, em algum lugar, para responder essa tua questão. Eu teria que entender o contexto, por que ele negou a transferência. O Fux, ele me parece que é uma pessoa que se influencia pela opinião pública, como todos lá, mas ele é um juiz mais técnico. E ele é um cara que não está tanto à esquerda, ele está mais para a direita. Então, não é tão técnico, mais para a direita. Desculpa, não é tão político quanto os outros, é mais técnico e politicamente ele está mais para a direita. Então, ele tende a ser mais favorável, mas esse caso do Daniel Silveira foi o caso em que a corte se fechou para punir o Daniel Silveira, né? E puniu, vamos lembrar, atropelando a imunidade parlamentar e com uma pena absolutamente desproporcional, maior do que a pena aplicada para os réus centrais do mensalão, como José Dirceu. Ou seja, uma vingança ali do STF. Eles se sentiram atingidos como corte, se fecharam e retalharam em cima
do Daniel Silveira. Então, eu precisaria olhar a decisão e entender para ver se tem ali um fundamento técnico ou se foi uma questão ali de corporativismo, ele dando uma no cravo, outro na ferradura, né? Deu umas decisões mais favoráveis agora à direita e aí depois dá umas decisões ali mostrando um alinhamento maior corporativista com o Supremo. Mas precisaria ler essa decisão para eu poder dar opinião. Legal, pessoal. EC, obrigado pelo seu apoio, comentário removido, pois não sei o que pode ou não pode ser dito. Olha só, EC, eu tenho a resposta para você, então. Eu tenho um curso sobre isso, é o meu curso mais acessível, que é o curso sobre liberdade de expressão, só para quem quer saber o que pode e o que não pode falar nas redes sociais e público, ambiente protegido lá, você pode falar, ouvir, deixar sua dúvida para a gente responder. É um curso que eu ensino o que você pode falar, o que você não pode, onde está a linha, o que você configura crime de injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, se pode ou não pode xingar político, pode ou não pode fazer crítica ao sistema eleitoral, à justiça eleitoral, a gente examina vários casos concretos, fala o que é discurso de ódio, fala o que é cancelamento, é o meu curso Mapa Político da Luta pela Liberdade, às vezes eu deixo o QR Code de alguns vídeos que eu... Ai, muito obrigado, equipe, bom demais aí, ó. Acesse o Mapa Político da Luta pela Liberdade e aprenda a defender a sua liberdade de expressão. Só você conferir aí nesse link, você vai encontrar também alguns outros vídeos que eu posto. Eu estou postando vídeos educativos todo dia também, pessoal, com informação educativa. Bem bacana, postei vídeo sobre a Magnitsky, postei vídeo hoje sobre o que é a Constituição, explicando em detalhes, porque eu quero levar mais informação para vocês poderem transformar. A gente precisa de informação, entender a realidade para poder transformá-la. Então eu estou postando esses vídeos educativos e no final deles eu faço o convite para quem quiser conhecer mais profundamente o tema da liberdade de expressão, basta entrar lá, você também encontra aí o link na descrição aqui da nossa live. Pessoal, obrigado, Lili, obrigado, Deus abençoe o nosso país, amém. Como a gente precisa que a gente possa trabalhar de joelhos dobrados e com a força dos nossos braços pelo nosso país. Obrigado demais, bom demais estar com vocês aqui. Olha só, eu não vou encerrar a live hoje pelo jeito, hein? Vinícius Banac, obrigado pelo seu apoio, Vinícius. O que será que o Xandão ensina nas suas aulas de direito constitucional que ministra? Olha, se ele ensinar a mesma coisa que ele ensina nos livros, Vinícius, ele ensina o oposto do que ele faz na prática. Mas hoje ele deve pular essas partes que contradizem o Moraes ministro, né? Porque se ele ensinar a nossa Constituição, chega a ser até patético, já que ele não a respeita. Certíssimo, Vinícius. Concordo 200% com você, não poderia concordar mais com você. Pessoal, muito obrigado demais, excelente estar aqui com vocês para a gente compartilhar informação, visão, entender o que está acontecendo para lutar pela mudança da realidade. Então, para resumir, fechando a nossa live, olha só, a gente viu uma decisão de prisão ilegal de Bolsonaro, muito conveniente no tempo para abafar a Vaza-Toga, para retalhar a Magnitsky e para ir cozinhando o sapo devagar e para não ter uma grande reação quando vier de vez a prisão final de Bolsonaro. A gente não pode se acomodar, a gente não pode ser o sapo cozinhado, a gente não pode deixar que se enterre essa nova leva da Vaza-Toga, a gente precisa erguer a voz da nossa indignação. Então curta aí, compartilha o conteúdo de todo mundo que postar a respeito disso, para que a gente possa fazer a nossa voz de indignação chegar mais longe e para no dia 7 de setembro nós enchermos as ruas das cidades, das redes sociais, lutando pelos nossos direitos, lutando pelo impeachment constitucional dos ministros do Supremo Tribunal Federal, lutando pelo que a gente acredita, para a gente chegar forte em 2026, invadir democraticamente, diga-se, importante hoje, democraticamente o Congresso Nacional, cheio de gente de direita, para a gente defender aquilo que a gente acredita. Muito obrigado pela força, apoio de vocês, a força de vocês é a nossa força, estamos juntos. Hoje acho que eu bati 2 milhões de seguidores no Instagram, obrigado pela força de vocês lá. A gente está virando também 1,4 milhão aqui no YouTube, talvez hoje, agora, esteja virando 1,4 milhão. Obrigado pela força, apoio de vocês. A minha voz não existe, ela é a voz de vocês, que a gente possa lutar juntos por um país melhor. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos nós.